A noite estava fria na então Palestina nos tempos de Jesus. Uma noite estrelada, onde as estrelas, com seu brilho intenso, brilhavam cada vez mais naquele céu límpido, típico das regiões desérticas. Como já falara, uma noite fria. Uma noite muito mais fria do que esse frio que nós conhecemos aqui do Nordeste. E um homem, não se sabe porquê, ou se sabe porquê muito bem, quando nós começamos a analisar friamente as Escrituras, ele tem um desejo de conhecer quem era a figura sempiterna de Jesus. Ele já ouvira falar dos ensinamentos de Jesus, ele já ouvira falar das curas que Jesus estava efetuando em Cafarnaum, em Jerusalém, em todos os arredores daquela época. E mais importante, dos seus ensinamentos, que era capaz de magnetizar o coração de qualquer um daqueles que entravam em contato com aquela filosofia que quebrava o paradigma de qualquer outra filosofia já existente ou que se praticava dentro do judaísmo. E esse homem, pela sua posição elevada dentro da sociedade, pelo seu grande saber, porque aquele homem, ele era, assim como Jesus, ele era judeu. Só que existia um paralelo entre ambos, enquanto ser humano encarnado na terra. Enquanto Jesus, nascido em Belém, filho de um carpinteiro e de uma mulher simples da sociedade, enquanto Jesus andava com os marginais, e quando eu falar aqui marginais, eu vou falar aquele que viviam às margens da sociedade, enquanto Jesus andava com as mulheres de reputação duvidosa, enquanto Jesus andava com os leprosos, enquanto Jesus andava com aquilo que os judeus chamavam de gentios, que eram todos aqueles que não eram judeus, enquanto Jesus andava com os pecadores, a sua filosofia de vida mostrava que tanto judeus que se achavam escolhidos por Deus para habitar o reino dos céus, Jesus andava com essas pessoas que, aos olhos da sociedade, eram desprezíveis, como, por exemplo, os cobradores de impostos e por aí vai. Ao contrário do outro homem, que, como vai nos narrar no capítulo 3 do Evangelho de João, ele era príncipe dos judeus. E como príncipe dos judeus, ele era o maioral dentro da sinagoga. Ele era o chefe da sinagoga. Ele era aquele homem de muito saber. Aquele homem que possuía tanta inteligência e tanto saber, mas que, quando ouviu falar de Jesus, nasceu no seu coração o desejo de conhecer aquele homem que trazia um ensinamento muito novo para a população daquela época. Porque imagine, Nicodemos, ele foi apresentado, porque assim era o seu nome, Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele estudou a Torá, ele estudou o Deus de Moisés, ele estudou o Deus de Elias. Então ele vivia numa sociedade em que tudo orbitava em torno desse Deus. Diferentemente de Jesus, que também era judeu, mas que trouxe uma nova interpretação acerca da Torá, mostrando não apenas, ou pelo menos
Não o único e Deus dos exércitos, o Deus das batalhas, mas o Deus que ama o ser humano, independentemente de sua condição, independentemente da sua raça, cor, religião, credo, colocando o homem no centro das atenções. E aquele homem foi ter com Jesus nessa noite fria, gelada. E por que ele foi ter a noite com Jesus? Simples. Porque, como ele é importante dentro da sociedade, não era interessante para aquele homem que ele fosse ter com Jesus durante o dia. Porque senão ele estava se colocando à vista e ao julgamento das outras pessoas. Por isso que, numa atitude de preservar a si próprio, de preservar a sua reputação, ele já tinha sido magnetizado pela presença de Jesus. Mas ele disse: eu preciso me encontrar com esse Jesus, com Cristo, à noite, distante dos olhares das pessoas, para que eu possa evitar o julgamento da sociedade, porque afinal de contas eu sou um homem muito importante. E segundo registra o evangelista João, no capítulo 3 do seu evangelho, Nicodemos, quando chega perto de Jesus, ele chega todo em elogios para Jesus. Ele começa a elogiar Jesus, dizendo: bom mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, disso não tenho dúvida. Porque ninguém pode ensinar o que tu ensinas se Deus não for com ele. E Jesus olha para Nicodemos e, sem ligar muito para os elogios que Nicodemos começa ali a atribuir a Jesus, olha para Nicodemos, olha para a sua envergadura moral e intelectual e vai dizer um ensinamento que não era novo, mas que para Nicodemos soou como uma surpresa. Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, em verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. E Nicodemos, sendo judeu, parecia que aquele ensinamento era novo para ele. Mas o que é mais interessante perceber é que aquele ensinamento, dentro de alguns segmentos, dentro do farisaísmo, dentro do judaísmo, dentro dos filósofos que já haviam passado pela Grécia, não era um ensinamento tão novo. Mas Nicodemos faz uma pergunta muito simples a Jesus, que até então eu também faria se eu não tivesse de posse daqueles ensinamentos, ou se pelo menos eu tivesse alguma dúvida. E Nicodemos diz a Jesus: mas mestre, como pode alguém voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Ao que Nicodemos, príncipe dos judeus, homem inteligentíssimo. E aqui eu faço um recorte que não está na Bíblia, mas aqui é uma visão minha quando eu leio essas coisas. Nicodemos era um homem intelectual, era um homem inteligente, era um homem que já tinha lido a Torá, já tinha lido os 10 mandamentos, lei cerimonial, lei sabática, sabia de toda a Torá de frente para trás, de trás para frente. Por que não já tinha lido os grandes filósofos como Platão, Aristóteles, Sócrates e tantos outros? E Jesus olha para Nicodemos com tanto saber e diz assim: Nicodemos, eu te falo de coisas fáceis,
de ensinamentos óbvios. Tu não entendes? Imagina se eu falar para ti das coisas espirituais. E aqui é que nós começamos as nossas reflexões do dia de hoje. Parece que Jesus estava trazendo para Nicodemos um ensinamento muito novo acerca da lei, das múltiplas vidas, do renascimento, ou como vós a conheceis, lei de reencarnação. Por essas palavras, até parece que a doutrina da reencarnação nasce com o espiritualismo moderno, com Allan Kardec, na codificação do século XIX. Mas eu quero mostrar para vocês, através de raciocínio lógico, que essa doutrina, que esse ensinamento já existia na época de Jesus. E que mais? Remontava muito mais do que aos tempos de Jesus. Reflitamos. Muitas pessoas dizem que naquele dia, naquele ensinamento, Jesus falava acerca do batismo nas águas, que é um dos sacramentos da igreja. E aqui eu faço, até abro um parênteses para dizer uma brincadeira, eu digo, olha, se for para ir para o céu, se for uma questão de batismo, já sei que eu estou bem na fita, porque só de batismo recebi 2. Eu recebi um quando eu era criança, porque meu pai era católico, mas nunca viveu o catolicismo na sua essência, é o que se diz, não sei nem se existe, católico não praticante, né? Não sei nem se existe isso, mas pelo menos essa é a nomenclatura que eu dou para o meu pai. Mas minha mãe era protestante, e diga-se passagem, era uma protestante daquela baratinha de igreja. Enquanto meu pai me levou para a igreja católica, para que eu não fosse pagão, e me batizou numa época que eu nem sabia, que eu nem me conhecia por gente para ser batizado na igreja católica, a minha mãe foi aquela pessoa que se preocupou de sentar comigo, abrir a Bíblia e me ensinar os ensinamentos da Bíblia. E quando eu tive 12 anos de idade, no dia 12 de junho de 1994, ela disse assim, você quer se batizar na igreja de crente? Eu disse, ora, se for para ir para o céu, eu quero me batizar também. E foi pela segunda vez que eu fui batizado. Porque isso também é um sacramento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, só que lá eles não chamam de sacramento. Mas anos depois eu meditando acerca dessas coisas, eu pude perceber que o que Jesus estava ensinando a Nicodemos não era batismo em águas, até porque Nicodemos, como eu já falei, ele era um homem versado nas leis de Deus, na Torá. Então ele sabia o que era batismo em águas. Porque Jesus, segundo a tradição bíblica, para dar exemplo da sua tradição enquanto judeu, ele havia se deixado batizar por João Batista. Então, ora, para Nicodemos, batismo em água era algo óbvio, então ele teria perguntado a Jesus, mestre, eu já fui batizado. Não teria perguntado a Jesus? Mas a pergunta que ele faz é totalmente diferente. Como pode um homem voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? E eu fico lindo, e fico dando risada, e acho lindo, não é que eu fico lindo, porque lindo eu não sou. Eu posso ser no máximo simpático, mas lindo não sou, né? Pelo menos nessa reencarnação não. Mas eu acho lindo a forma como Jesus trata Nicodemos. Diz, tu és príncipe em Israel e não sabes dessas coisas? Aquele que é nascido da carne é carne. Mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E Jesus chega agora ao tema da nossa conversa de hoje. Renascimento, reencarnação. Mas por que reencarnação? Jesus estava colocando uma coisa que nós espíritas conhecemos muito bem, sobre a continuidade
da existência. Naquele momento, Jesus, ele reavivava o ensinamento de que a vida não é apenas nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer, e depois que você morre, só há dois caminhos a seguir: céu, inferno ou purgatório. Não! Jesus estava quebrando esse paradigma. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, morte não existe. Então a lei da vida é nascer, crescer, reproduzir-se, envelhecer, morrer, nascer de novo. Mas por que nascer de novo? E Jesus responde a Nicodemos: porque aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. E eis o primeiro e principal objetivo da reencarnação. Vou repetir. Aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos olha para Jesus e fica simplesmente espantado. Para ele, é claro que esse ensinamento não era algo novo, porque quando os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: olha, mestre, alguns estão dizendo por aí que o senhor é João Batista, que o senhor é Elias, que o senhor é Jeremias ou qualquer um dos profetas. Jesus poderia refutar essas ideias e dizer: ora, mas isso não existe, eu sou simplesmente o Messias, sou Jesus. Não poderia? Poderia ou não poderia? Mas quando chegam para Jesus assim, principalmente Pedro, que é o mais ousado, né? Era o mais ousado, era o mais contundente, chega para Jesus e diz assim: mestre, vou repetir, mestre, estão dizendo por aí que o senhor é Isaías, outro Jeremias, outro João Batista, ou qualquer um dos profetas. Jesus poderia dizer, numa linguagem bem moderna, dizer assim: sai de mim, Satanás, com essas heresias. Não podia dizer? Mas ele não refuta. Ele olha para os seus 12 discípulos e diz: muito bem, estão dizendo por aí que eu sou esses profetas reencarnados, mas eu quero saber de vocês. O que vocês pensam que eu sou? Percebam, não há uma refutação de Jesus. Até que Pedro diz: tu és Jesus, o Filho de Deus, vindo da parte de Deus. E Jesus diz: falastes bem, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus que habita em ti. Então vamos refletir. A doutrina da reencarnação nasce com o espiritualismo moderno? Evidentemente que não. Os pitagóricos, por exemplo, para quem gosta de filosofia, já conhecia. Pitágoras, o grande sábio da antiguidade da Grécia, o mesmo responsável pelo seu teorema, que a hipotenusa ao quadrado, em qualquer triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, e que atormenta qualquer aluno que não gosta de matemática, é o mesmo Pitágoras que já ensinava na Grécia Antiga o ensinamento das existências múltiplas. Mas o que é que Jesus traz de novo? Eles já acreditavam. Os egípcios já acreditavam. Os grandes filósofos acreditavam. Os judeus acreditavam. Mas Jesus é que vai dizer o porquê dessa lei existir. Então, nessa perspectiva, reencarnação não é apenas uma filosofia, mas faz parte da existência. Porque Jesus diz: se você não renascer de novo, não pode ver o reino dos céus. E a questão é: e o que é o reino dos céus? O que é o reino dos céus?
Vocês já perceberam, para quem frequenta a casa espírita pela primeira vez, ou para quem está vindo pela primeira vez, eu vou lhe dar uma notícia boa. Não sei se você vai achar boa. Você nunca vai chegar no centro espírita e a gente vai dizer que quando você desencarnar, você vai para o céu andar nas ruas de ouro e cristal. Não, você não vai. Por enquanto, não. E eu vou para onde? Você vai para o lugar em que você está na condição de ir. Não é o inferno. Também não é o céu. Também não é o paraíso. E é para onde então? É para o mundo espiritual. Mas vamos lá. Então, o que é o reino de Deus? É o céu? Eu vou para o céu? Não. Porque quando eu entendo a doutrina da reencarnação, entendo o que é o reino de Deus, eu começo a perceber que céu não é uma questão de ir, é uma questão de estar. Eita, Denil, não entendi nada. Vou explicar. Quem sente o reino de Deus dentro de si é uma paz constante, independentemente da situação. Quem sente o reino de Deus dentro de si pode passar pela situação que for, que ele está em paz consigo mesmo. Por quê? Porque ele já sentiu o reino de Deus do céu entre si. Mas, Denil, eu sou perfeito. Aliás, eu sou imperfeito. Para isso serve a doutrina da reencarnação. Porque você vai se apurando, renascendo. Para quê? Para quê? Para corrigir as falhas que ainda há em nosso espírito e ainda sentir dentro de nós o reino de Cristo. É por isso que na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: qual é o objetivo da reencarnação? E ele vai dizer: olha, de forma geral, é expiação, é burilamento do espírito. Porém, em alguns casos, nesse planetinha, é missão. Então, nessa perspectiva, nós entendemos que Jesus veio ao planeta Terra não como Salvador, não como Deus, mas como missionário, para colocar o homem no centro da atenção do divino. E para nos trazer ensinamentos que na época nós ficávamos sem entender. Então ele ensinava por parábolas. Mas o que é o reino dos céus?